fazendo discípulos. Esse é o título dessa palavra, e eu creio que foi algo, primeiramente, que brotou no coração de Deus, e é um privilégio tão grande, tão grande, tão grande, falar sobre este tema, falar sobre a questão de nós fazermos algo no reino de Deus, de nós sermos participantes do reino de Deus. E é maravilhoso demais compartilhar com vocês, mesmo a gente aqui, né, através dessa célula, mas onde você estiver, que o Espírito Santo de Deus venha abrir o seu entendimento para que você venha captar, que você venha assimilar, que você venha aprender de algo tão nobre que o Senhor nos deu para mim e para você. Então vamos lá para a palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, que diz o seguinte: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Versículo 19 do capítulo 28 de Mateus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Quando nós olhamos aqui para essa palavra, é tão maravilhosa que esse ensinamento que o Senhor nos dá sobre fazer discípulo está dentro dessa passagem, e algo tão nobre aqui que eu quero que vocês assimilam. Esse texto de Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, ele se intitula como a Grande Comissão. Vocês vão ouvir muito hoje, está falando sobre a Grande Comissão. Por quê? Quando se fala em comissão, é como você está no seu trabalho. Então, você recebe uma comissão para desenvolver um trabalho específico. E nós recebemos uma grande comissão, sabe? Foi do Todo-Poderoso, para nós realizarmos um trabalho específico, uma obra espetacular, uma obra nobre. E é tão tremendo a ordem que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá essa tarefa para nós realizarmos, que nos quatro evangelhos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, está o mesmo ensinamento do Senhor Jesus, de nós nos dispormos para fazer discípulos, para levar a palavra de Deus. E eu estava assim, meditando nesse tema, e muitos de vocês aqui da célula estão começando agora, né? Aí você fala, o que é esse negócio de grande comissão? Você está aprendendo. É uma comissão dada pelo Senhor Deus. Então, é uma grande comissão. Então, vocês que estão chegando agora para Cristo, é tão bom vocês já estarem aprendendo isso, porque às vezes tem pessoas que caminham, já estão numa igreja há muitos anos, que ainda não tem esse entendimento, não tem a luz desta palavra, não sabem que ela tem, não sabe que ela tem uma missão aqui na terra, que ela tem um propósito. Amados, nós somos chamados com propósitos. Então, quando Jesus ele enfatiza nos 4 evangelhos, ainda vem em Atos, que enfatiza também sobre essa grande comissão, então, não é qualquer coisa, não é algo aleatório. E outra coisa, não é algo dado por uma igreja, não é que eu estou aqui falando para vocês que nós temos a missão, não é algo dado pelo Douglas, não é algo dado por um regime, não, é uma ordem de fazer discípulos, de ir dado, sabe por quem? Pelo Deus Todo-Poderoso. Por aquele que criou os céus e a terra, aquele que sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça,
sabe o seu levantar, sabe o seu deitar, sabe o que passa na sua mente antes que saia a palavra da sua boca. Ele já sabe. Então, resumindo tudo, ele te conhece muito melhor do que você mesmo conhece. Então, ele está acima de todas as coisas. E olhando para essa palavra sobre a grande comissão, é uma comissão dada para mim e para você. Não é só para mim. Aí você fala assim, mas a missão é dada para pastores, para missionários. Não, essa missão, a partir do momento que você recebe Jesus, eu creio que você já recebeu Jesus no seu coração. Nós já temos falado isso aqui na célula. O que é receber Jesus no coração? Primeiramente, o que você faz? Você crê no seu coração e com a sua boca você confessa. Então a palavra de Deus diz: todo aquele que crê no seu coração e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ele será salvo. Então começa por aí, quando você coloca a sua vida diante do Senhor. É algo tão maravilhoso que nós podemos perguntar assim, mas quando? Quando eu vou começar a fazer algo por Deus? Quando que eu vou começar a realizar essa tarefa? Sabe quando? Agora. Esse é o tempo de Deus para nossas vidas, agora. Em João capítulo 4, versículo 35, Jesus fala assim, levantai os vossos olhos. Por que ele fala levantai os vossos olhos? Porque muitas das vezes nós estamos só com os nossos olhos aqui no mundo, no sistema do mundo, na nossa rotina do mundo, nas nossas coisas que nós temos que resolver, é as coisas do dia a dia, é as tarefas, é as coisas que nós temos que fazer. E muitas vezes nós esquecemos, sabe de quê? Do reino de Deus. Nós esquecemos que nós temos que tirar um pouco nossos olhos desse mundo que muitas vezes suga todas as nossas forças, suga tudo aquilo que nós temos de melhor. E quando a gente chega diante de Deus, sabe como é que nós estamos? Nós estamos cansados, nós estamos esgotados, e a gente fala, Deus, agora não. Mas como? Não existe. Quando você está dentro de uma empresa e chega o seu chefe, te dá uma missão, você fala, não, agora não. E saiba você que Jesus, ele é o chefe dos chefes. E quando nós olhamos para essa passagem, quando nós devemos fazer? Olhai, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão. Não vai ficar branco, não. Não vai ser, espera um pouquinho, porque não está na hora. Não. Jesus, ele fala assim, levantai os vossos olhos. Tira os seus olhos daqui. Tira os seus olhos do seu dia a dia ali, dessa atividade, desse ativismo. E olha para onde que eu estou falando para você. Levante os seus olhos e veja os campos que já estão brancos para a ceifa. O que é isso? Olha, quando você planta, é algo muito fácil. Você vê que Jesus, ele sempre dava exemplos fáceis para as pessoas entenderem. Então, você pega a semente, você coloca a sementinha, você está ali, espera, vem o tempo, ela cresce, ela dá flor, ela frutifica, e chega, sabe qual é o momento? Chega o momento de você colher o fruto. Chega o momento que você vai estar ali, se você não colher aquele fruto vai cair, vai apodrecer. E é isso que o Senhor Jesus chama a minha atenção e a sua atenção neste momento. Olha, tem muita coisa para fazer, tem? Você está correndo na correria, tá? Mas levanta os seus olhos, vê do seu lado que tem uma pessoa que está precisando do meu amor, que está precisando ouvir de mim. Levanta os teus olhos e olha aí para o outro lado. Tem mais gente, olha para a sua frente. Olha aí para onde que eu estou mandando você olhar. Sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas, elas passam ligeiro nas nossas vidas. E nós temos uma palavra, nós temos na nossa boca, porque entrou dentro do nosso coração uma esperança. Nós temos a resposta, nós temos o conforto, nós temos a vida, nós temos a graça, nós temos
a salvação que é através de Cristo. E aí passa, e aí nós não levamos, nós não fazemos nada, e aquele fruto, aí passa o tempo, aí você vai ouvir, não deu mais tempo, aquela pessoa passou deste mundo e não ouviu a palavra do Senhor. Eu me recordo de uma vez, eu estava num povoado lá na Bahia, e cheguei lá naquele povoado, junto com a equipe, e colocamos as coisas assim, ajeitamos as coisas, e dentro de um quarto, ia passar um tempo lá, uma temporada boa, nesse povoado, no sul da Bahia, perto de Teixeira de Freitas. E aí, mal tinha acabado de arrumar as coisas. Olha, presta atenção. Eu nem tinha colocado as coisas direito no quarto ali, e fui convidada para fazer uma visita ao seu Antônio. Não me esqueci o nome daquele homem. E aí falaram, você pode fazer a visita ao seu Antônio? Aí o pessoal, o que você acha? Eu falei, não, vamos lá. E chegamos lá no seu Antônio, estava a casa dele cheinha de gente, a família toda, falando ali perto daquele homem, e nós começamos a falar de Jesus, e ministramos a palavra, e pedimos seu Antônio, ele já não conseguia falar, dá só um sinal com a sua mão. Aí ensinamos a palavra de Deus, fala assim, o senhor quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? O senhor entendeu o que nós falamos aqui? A mensagem do Senhor. Só dá um apertozinho na nossa mão. E ele fez o seguinte, apertou. Aí, bom, glória a Deus, maravilha, e fomos embora para eu terminar ali a tarefa que tinha de fazer. Passou um pouquinho, sabe o que aconteceu? O sino daquela igreja, da igreja católica, bateu de uma forma que ali no povoado todos entendiam daquela forma que o sino da igreja católica estava batendo, era porque alguém tinha falecido no povoado. Passou poucos minutos, chegou ao meu conhecimento que o seu Antônio tinha partido para a eternidade. Detalhe, estava maduro aquele fruto. Foi o tempo do seu Antônio ouvir a palavra de Deus. E ele receber Jesus como Senhor e Salvador. E, amados, se fosse questão de horas, aquela vida tinha se perdido. Então, olha que satisfação que dá no nosso coração. É muito mais do que você ganhar uma conta lotada de dinheiro, é muito mais você ganhar um prêmio muito de reconhecimento, é muito mais você ter ali o seu nome escrito em outdoor, não. É você ter a grande comissão, receber de Cristo. Você fala assim, eu sou salvo. Então, a partir do momento que eu sou salvo, eu tenho esta grande tarefa para realizar. Falar de Jesus Cristo para as pessoas que ainda não conhecem. Então, quem deve falar? Eu e você. Nós devemos levar essa palavra, envolvendo a todos nós, esse chamado, e todo aquele que é salvo, ele tem essa missão para realizar. Somos levados pelo Espírito Santo para resgatar vidas, essas vidas que estão sentenciadas à eternidade sem Deus, estão sentenciadas às trevas, e nós devemos ir. Isso exige obediência, exige submissão, e é urgente. Amém? É tão maravilhoso. Então, nós vamos ver agora, queridos do Senhor Jesus, se você puder ir, anota o que nós vamos estar falando aqui sobre os cinco lições que nós devemos aprender dentro desse texto que nós lemos aqui, de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Então, nós vamos ver aqui 5 lições que nós podemos aprender, que nós vamos absorver desse texto que nós estamos aprendendo sobre a grande comissão. Sobre a grande comissão. Isso que eu quero que vocês nunca mais esqueçam. Esse texto é a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que nós podemos aprender, primeiro ponto aí é sobre a competência do
comissionador. A competência do comissionador. Quem é o comissionador? Jesus. Jesus Cristo. Ele diz assim, olha, Jesus, ele fala aqui, ó, todo poder, e aproximou Jesus, versículo 18, e aproximou-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dado todo poder, em outras traduções, toda a autoridade nos céus e na terra. Então, quando olhamos para esse texto, Jesus falando, nós podemos identificar claramente que se ele dá essa missão para mim e para você, é porque ele tem essa grande, ele é o próprio que tem o poder e a autoridade. Então, quem nos comissiona é o próprio Deus, que tem todo o poder. E ele ordena porque ele é a maior autoridade sobre essa terra. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele pode mudar tudo, se ele quiser. Ele faz parar o sol, parar a terra, faz o que ele quiser. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos identificar se a competência desse grande comissionador. Quando nós vamos para os seres humanos, quando nós recebemos alguma tarefa dos seres humanos, muitas vezes nós somos, que damos a tarefa, somos imperfeitos, nós não temos aquela abrangência tão grande, nós somos limitados, mas quando nós vemos aqui em Cristo, ele abrange tudo, porque ele fala, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quando nós vamos para Filipenses, capítulo 2, nós vemos que quando ressuscita, o próprio Deus fala que foi dado para Jesus todo o poder nos céus e na terra. Então, ele mesmo, ele faz isso por nós. Ele é o grande comissionador e é ele que dá todo o poder para nós realizarmos as obras dele. Segundo ponto, que nós podemos pegar, que nós podemos sugar dentro desse texto, está aí, olha, no versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos. O que é? O segundo ponto, fazendo discípulo. Essa é a grande ordenança. Quando nós olhamos para o texto original, ele fala assim, ó, indo, fazei discípulo. Então, quer dizer que não é só, eu vou fazer uma visita, eu vou num culto e vou fazer uma viagem missionária. Não, é no seu dia a dia, é dentro da sua empresa, é num ônibus, é você estar dentro de um carro, às vezes entra uma pessoa ali, ou você dá uma carona, e é aquele momento exato de você abrir a sua boca e deixar Deus falar através da sua boca. É algo tão maravilhoso que não é um papel só meu. Mas você é para pastora, que é missionária, que vai de um lado para o outro. Não, é um papel nosso. Olha só um ponto que eu quero dizer para vocês. Lá em João capítulo 4, é um dos textos assim que eu fico maravilhada com a pessoa de Jesus Cristo. Como ele confia em pessoas que, aos olhos da sociedade, você fala assim, não, isso não tem mais jeito. Uma vez eu pastoreei um irmão que eu falei assim para ele, olha, eu confio mais no seu chamado do que você mesmo, porque ele mesmo não acreditava que ele tinha um chamado de Deus. Mas quando você vai lá em João, você depara de uma passagem maravilhosa que Jesus, ele fala para os discípulos ir comprar pão e ele fica na beira de um poço onde uma mulher, mais ou menos na hora do almoço, ela ia buscar água. E essa mulher, ela era mal vista na sociedade. Não tem nem o nome dela na passagem bíblica, se fala mulher samaritana. Ela ia mais ou menos nesse horário, porque ali não ia ter outras mulheres, não ia ter mais ninguém, porque é horário de almoço. Então ela estava ali, mas tinha
uma pessoa que estava aguardando ela na beira daquele poço. E quem era? Jesus. E Jesus começa a dar toda a atenção para ela. E começa a conversar com ela, e começa ali explicar a palavra, ele pede ela água, e ela começa a ter aquele diálogo. O que eu quero dizer para vocês? Que no ponto da conversa, do diálogo de Jesus com aquela mulher, ela vê que Jesus era o Messias que estava sendo aguardado. E aquela mulher que corria do povo, que corria da sociedade, sabe o que ela faz? Ela deixa o cântaro, ela deixa ali aquela tarefa que ela foi fazer e vai fazer o quê? A tarefa que Jesus comissiona a mim para você. Ela vai para o povo, ela vai para as pessoas, fala assim, olha, vem ver quem que eu encontrei, o Messias. Ah, mas espera aí, gente. Aquela mulher não passou por seminário. Aquela mulher não passou por curso. Aquela mulher não passou pela cela do Douglas. Foi-se algo, um impacto tão grande. E a minha oração é essa, que você seja impactado por Deus, a ponto de você não falar assim, não, peraí, esse não, e você deixar assim, sair do seu interior, sabe? Olha, eu tive um encontro com Deus, Ele fez algo maravilhoso na minha vida. Aí, às vezes a gente ouve as pessoas falar, mas está tão difícil para mim, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais, eu tô a fim de dar um fim na minha vida, e a gente fica a boca fechada. A gente parece que não está ouvindo. Não, peraí, você fala assim, não, peraí, eu quero dizer para você que eu conheço um que tem jeito, que dá jeito em todas as coisas, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. E você começa a falar, sabe por quê? Porque ele fez na minha vida. Foi isso que a mulher, ela foi falar assim, a mulher samaritana, olha, eu estava ali e ele falou tudo na minha vida. Eu estou sentindo algo diferente no meu coração. É isso que eu quero que vocês entendam, que essa comissão é para todos nós, e não é se você quiser fazer, não. É uma ordem. Ordem dada, ordem cumprida, missão dada, missão cumprida. Jesus quer isso de nós. Sabe por quê, amados? Porque esse é o método de Jesus. É um método. Jesus, ele usa a igreja dele para cumprir uma missão. E ele usa a igreja, e só tem a igreja. E a igreja quem é? É aquelas 4 paredes? Não. A igreja sou eu e você. A igreja, quando se reúne, também junto. Mas esse método de ganhar o mundo, de ir, de anunciar, de fazer conhecido tudo que Jesus fez aqui na terra e tudo que Jesus continua fazendo, é o método que Jesus usa através da igreja. Se nós falharmos, vai uma geração. Se nós falharmos nesta grande comissão que Ele nos dá, o que vai acontecer? Nós vamos ser pessoas frustradas e nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Então, a igreja é o único método, não é o governo, não é uma instituição, não é uma ONG, não é uma empresa, somos nós que vamos falar de Jesus, que vamos fazer discípulos de todas as nações. Ok? Então, assim, é indo agora. Quem? As pessoas ao mundo. Terceiro, nós vamos ver aí, o alcance da grande comissão. O alcance da grande comissão. Aí está falando o seguinte, olha, ide fazer discípulo de todas as nações. Só que no original, no grego aí, no original, quer dizer etnias, não é nação assim, Brasil, Canadá,
vamos dizer, Paraguai, não é isso. É etnias. Por exemplo, aqui no Brasil tem várias etnias, principalmente com indígenas. E eu me recordo de, certa vez, eu estava fazendo uma missão no sul do Mato Grosso do Sul. Eu já moro no sul do Mato Grosso do Sul, mas eu estava mais no sul ainda. Então, assim, numa aldeia chamada Rancho do Jacaré. Aí teve lá aquela distribuição de roupas, consegui várias assim, roupas, e estava lotado o carro, teve distribuição de roupas, e depois eu fui ensinar para as crianças e os adultos todos juntos, né? Porque quando você usa um método infantil para evangelizar, você alcança os adultos. Se você evangeliza um método de adultos, você às vezes não alcança as crianças. Mas assim, aí eu comecei a falar de Jesus ali com métodos de desenhos e tudo, e comecei a contar para aquelas crianças, para as pessoas, que quando eu tinha 5 anos, foi quando Jesus falou comigo através de uma pessoa usada por ele, que ele tinha uma obra, uma missão para eu fazer. Aí eu perguntei o seguinte: gente, crianças, quem aqui de vocês tem 5 aninhos? Ninguém falou nada. Eu falei: gente, quem aqui? Depois, quando eu fui ver, chegaram para mim e falaram assim: pastora, eles não falam português. Eu estava falando. Está entendendo? Então, dentro do Brasil, eu estava evangelizando, só que ninguém falava português, falava o Guarani. Ainda bem que ali no grupo tinha uma jovem que ela falava o Guarani e o português. Aí eu falei: então está explicado. Aí quando ela me traduziu, aí um monte de criança levantou a mãozinha: eu tenho 5 anos. Está entendendo? Então, assim, de fazer discípulo de todas as nações, mas aqui no grego quer dizer o quê? Etnias. Porque, às vezes, dentro do Brasil, tem povos que não falam português, tem culturas diferentes, tem jeitos diferentes. Então, Jesus, quando ele fala isso, fazer discípulo de todas as nações, é porque nós devemos alcançar não só o Brasil, mas aqueles grupos dentro do Brasil para evangelização. Então, alcance das nações, nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, né, que diante do Senhor, diante do Cordeiro, vai estar o quê? Todas as tribos, povos, línguas e nações. É esse povo que nós devemos fazer parte também para levar Jesus Cristo. Quarto ponto, de 5 lições que nós aprendemos dentro desse texto. E vamos dizer aí, quais são as aplicações? Nesses 4 pontos, no quarto ponto, nós vamos ver quais as aplicações desse texto que nós podemos vivenciar, podemos aprender. Primeira, integração dos novos convertidos. Quando nós levamos Jesus, como sempre o Douglas faz, né? Coloca lá a igreja, chama, não, gente, vamos, igual eu falei esses dias para trás sobre a questão da igreja. Então, quando você recebe Jesus, você precisa também estar no corpo de Cristo. Por quê? Não existe um braço solto por aí. Não existe um pé andando sozinho. Não. Por quê? O membro precisa do corpo. Não existe um galho frutificando sozinho. Não, por quê? Um galho, ele precisa estar ligado na raiz, numa árvore. Então, você precisa estar congregando através como quando você é batizado, você já está ali, um ato de você estar ligado na igreja do Senhor Jesus. Gente, detalhe, eu não estou falando de igreja porque é coisa de cabeça de pastor, porque é coisa de cabeça
de missionário, de governo, não. Igreja, ela é a instituição de Jesus. Se você crê em Jesus, você vai ver quão importante é a igreja do Senhor. E foi ele que instituiu a igreja. Então, nós podemos estar aí integrando como igreja do Senhor. E dentro disso, nessas aplicações, nessas implicações que nós devemos estudar, nós devemos também ver a questão do ensino. Quando se fala assim, ó, ide fazer discípulos, batizando, e fala assim, ensinando-os, versículo 20, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí você fala assim, mas tem coisa na Bíblia que eu não gosto. Gente, quando Jesus manda ensinar, eu não vou ensinar aquilo que eu acho que vai ser bom para os ouvidos das pessoas, não. Eu tenho que ensinar aquilo que Ele, o Todo-Poderoso, manda. Eu vou ter que aprender tudo o que o Senhor tem colocado para eu aprender. Então, assim, não é só eu ensinar aquilo que eu gosto, e também ensinar a guardar. Isto é, não é tanto que se sabe, é você elevar seu discípulo, não só você ensinar, ensinar, mas olha, não é o que você sabe que vai fazer uma pessoa ser discípulo de Jesus, mas é o que você pratica. Então, quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus, não adianta a gente ser PhD no Velho Testamento, no Novo Testamento, na Bíblia inteira, se nós não praticamos. Eu estou com a leitura, novamente, eu estou com o alvo de leitura bíblica. Graças a Deus, assim, Deus tem me dado essa oportunidade todas as vezes, todos os dias, quando eu começo a ler a Bíblia. Antes, eu falo assim, Deus, abra minha mente, Senhor, abra minha mente, traga luz na minha mente, que eu venha, Senhor, ter a revelação das linhas e entrelinhas da Tua palavra e, acima de tudo, Pai, me ajuda a praticar. Porque é isso que torna o discípulo de Jesus. Não é ele saber tudo de Jesus. Gente, uma das pessoas que conhecia muito de Jesus era o Jô Soares. O Jô Soares conhecia muito a Bíblia. Agora, será que ele praticava? Está entendendo? Então, às vezes, as pessoas sabem muito a Bíblia, mas não praticam. Então, o que torna nós discípulos do Senhor é quando o mundo vê em nós, sabe o quê? As características de Jesus. E de fazer o quê? Discípulos. Discípulos meus. Aquela pessoa é igualzinho a pastora Adriana. Não, eu tenho que levá-la a ser igualzinha a Jesus. As pessoas têm que ver nós, como eu já falei para vocês aqui, que lá em Antioquia, a igreja, os irmãos, foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por que são chamados de cristãos? Porque eles faziam coisas igual Jesus fazia. Peraí, o mestre andou aqui na terra, e o mestre agia assim, falava desse jeito, e esse povo está fazendo igual Jesus, então eles são cristãos. Vem da palavra Cristo, cristãos. Então, ide fazer discípulos. Fazer o quê? Discípulos igual a Jesus. Isso é maravilhoso. Então, nós olhamos para essa palavra e agora vamos ver a quinta lição dentro desse texto. Quais são os motivos para nós cumprir a grande comissão? Primeiro motivo que nós devemos cumprir a grande comissão que Jesus nos deu de fazer discípulo. Primeiro, porque o poder de Jesus está à nossa disposição. Eu vou repetir de novo. Qual o motivo que me leva a fazer isso? Porque o poder de Jesus está à minha e à sua disposição. Lá em Atos, capítulo 1,
versículo 8, fala o seguinte, olha, Jesus fala assim, que vamos abrir lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Isso é maravilhoso, essa passagem, que fala o seguinte, Atos capítulo 1, versículo 8. Quero ler aqui com vocês. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder. Olha só, gente. E serão o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o poder do Senhor Jesus, nós temos dentro de nós. Então, nós devemos ver assim, qual é o motivo para cumprir? Porque Ele já nos deu. Ele fala assim, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O que é serpente e escorpiões? Todas as coisas que vierem contra você, você tem o poder de Deus. Se vir alguma dificuldade, se vir alguma palavra de maldição sobre você, se vir algumas situações adversas, você tem o poder de Jesus sobre a sua vida e você pode repreender. E você fala, não, estou aqui falando de Jesus, falando com autoridade, porque eu recebi dele. Então, a primeira coisa, nós temos à disposição esse poder, e esse poder, ele nos capacita. Gente, dentro desse texto aqui, fala aqui, ó, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Isso aqui também é algo muito tremendo, que as pessoas falam assim, eu vou falar de Jesus só para os meus amigos pertinho de mim. Não. Você pode falar de Jesus para quem está perto de você, para quem está ali, ou que está bem longe, tudo automaticamente. Não espera só ser para o seu amiguinho, só ser para o seu funcionário. Não, você pode falar de Jesus. Esse texto aqui é muito tremendo. E você é capacitado pelo poder de Deus. Segundo ponto, que nós podemos ver aí os motivos. Porque é uma ordem. Como eu disse para vocês, missão dada, missão cumprida. E é tão interessante que eu vejo assim, sabe? Como é maravilhoso. Quando eu vim para cá, eu sempre falo para vocês, quando eu vim aqui para o Mato Grosso do Sul, gente, aqui, quando eu cheguei, estava um frio, porque aqui dá assim, 5 graus abaixo de zero. Já aqui perto, aqui da cidade, 40 minutos daqui, já deu 8 graus abaixo de zero. Então, aqui, na época do frio, é terrível, na época do calor também. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha roupa de frio para isso. Vocês sabem, né? Aí no Rio, Minas Gerais, às vezes não faz esse frio todo em algumas regiões. E aí eu ficava assim, Deus me ajuda. Uma pessoa que me alugou a casa falou o seguinte, olha, se você, mês que vem, não tiver aluguel para pagar, eu vou colocar suas coisas tudinho para fora. E eu tinha uma amiga que estava comigo, ela falou assim, mas você não pode fazer isso. O senhor que estava alugando, né? Aí ela falou para esse senhor. Aí eu falei, não, fica calma, pode ficar tranquila. Porque eu sabia que aquele que me trouxe para cá, para essa região, ele não ia me deixar envergonhada. Se ele estava me dando uma ordem, e eu estava à disposição, estou à disposição, como diz lá em Isaías capítulo 6, Isaías ele fez isso. Quando ele recebeu uma ordem do Senhor, ele falou assim, ó, eis-me aqui, envia-me Jesus. Então eu quero que você fale a mesma coisa. Deus, eu recebo esta ordem do Senhor e eu falo, eis-me aqui. Eu não quero perder as oportunidades de falar do Senhor. Olha só a estratégia do Douglas de estar trazendo vocês todos para dentro dessa célula. Olha só a estratégia, porque ele não quer perder a oportunidade. Ele não quer que os amigos, que os conhecidos se percam num mundo tenebroso, num mundo que dia após dia está só assim, ó, funilando para o fim. E o fim é a questão do mundo, mas a nossa alma não tem fim. Ou é céu ou é inferno.
E nós temos hoje a palavra de esperança, a palavra de salvação. E essa é a ordem que o Senhor fala. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor e Ele não quer que ninguém se perca. E então Ele fala para mim e para você, fala de mim. Fala de mim, aproveite a oportunidade no ponto de ônibus, aproveite a oportunidade na hora daquele cafezinho, aproveite a oportunidade com o seu celular na mão, aproveite a oportunidade, mas fala de mim. Porque só Ele salva, só Ele pode transformar um coração ferido. E é uma ordem que Ele nos dá, ide fazer discípulos, todas as oportunidades que você tiver. E dentro desses motivos, o primeiro motivo é porque Ele nos deu esse poder. Segundo motivo é porque é uma ordem, ide fazer discípulos. E encerrando, terceiro motivo, porque nós devemos realizar a grande comissão do Senhor. Está aí no finalzinho do versículo 20. Você pode conferir comigo. E eis, Jesus falando, esse texto, Jesus falando. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gente, quando chega aí, é esse aqui, ó. É você fechar com chave de ouro. O que é fechar com chave de ouro? Gente, aquele que dá a missão é aquele que está comigo, está com você. Quando o seu patrão te dá uma missão, ele fala, olha, você vai lá, faz ali uma reunião, e eu quero dentro da empresa assim, 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 e ele vai publicar, ou ele vai fazer o que é outra coisa. Ele vai poder estar ali com você o tempo todo. E assim, eu fico maravilhada com Deus, eu me alegro no Senhor, porque Ele é o único patrão que, em qualquer momento, você ajoelha e fala assim, Pai, e agora? O que eu faço? E agora? Como é que vai ser? Por quê? Porque Ele está aqui, Ele é presente. Eis que estou convosco todos os dias. Não é só naquele dia que está tudo no oba-oba. Não, mas naquele dia que você passa pelo vale, Ele está conosco. Aquele dia que você tem que subir uma montanha, que você está exausto. É aquele dia aonde que os seus nervos estão aflorados. Ele está contigo todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Então, quando se fala da presença, eu até me recordo que Moisés ele recebeu uma tarefa, uma missão para tirar o povo do Egito e conduzir até a terra prometida. Teve um dia, teve um momento que aquele povo foi tão rebelde, tão rebelde, tão rebelde, o povo de Israel, com Deus, que Deus falou assim para Moisés, e Deus conversava assim, audivelmente, como você está me ouvindo, Deus conversava com Moisés. E quando ali Deus falou para Moisés, Moisés, vou mandar o meu anjo, mas eu mesmo não vou com esse povo mais não. Aí Moisés falou, Senhor, eu não saio do lugar com esse povo se o Senhor não for conosco. Aí Deus vai e volta atrás. Tá bom, eu vou. Então, quando você olha para essa palavra e você vem vendo, né, que Ele dá a missão, que Ele quer que nós venhamos ensinar, que Ele quer que a gente venha aproveitar todas as oportunidades, que Ele quer que a gente venha falar para as pessoas o que Ele fez na nossa vida, sabe? Como nós temos essa tarefa, Ele quer que nós venhamos se dedicar, Ele quer que nós venhamos levantar os nossos olhos e ver que as coisas não estão fáceis, mas que as pessoas, que a obra-prima dele, que a coroa da criação, ele quer que ninguém se perca. E no final, você realizando a tarefa, você fazendo, você alegrando o coração dele, ele vem e fecha com aquela chave de ouro. Olha, eu vou estar com você. Eu não vou te deixar sozinho. Pode contar comigo. E é isso que Deus tem para mim e para você. Ele quer que nós venhamos viver grande experiência.
Eu tenho vivido experiência assim, de tantas pessoas que têm conhecido o amor de Deus, pessoas que eu pude ver recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e hoje serem pastores, serem pastoras. Eu falo isso para a glória de Deus, porque eu vi que todo esse processo, Deus estava no processo, Deus estava ali para que viesse a acontecer, para que os corações fossem transformados. Automaticamente, aqueles corações transformados já foram entendendo que eles têm uma missão, que eles têm uma grande comissão, que eles agora também fazem parte desse maior resgate da humanidade, fazem parte deste alistamento do qual eu e você fazemos parte. Gente, saber que Deus estava ali comigo, conosco, e hoje eu posso ver tantas pessoas, dessas pessoas, durante esses quase 30 anos, levando a palavra de Deus, hoje sendo pastores e pastoras, e ganhando outros para Jesus, e fazendo a diferença, e conduzindo pessoas, não aquelas pessoas que vão só receber Jesus e pronto, não, vão ser ensinadas, vão ter amadurecimento, vão deixar de ser bebezinho infantil, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, vão deixar de ser crianças, meninos, menininhas, vão ser adultos, vão receber a palavra forte, vão deixar de estar na piscina só no rasinho, vão na profundeza do evangelho, vão viver coisas sobrenaturais da palavra de Deus. É isso que Deus quer, fazer discípulos firmes. E é isso que eu tenho certeza também que está no coração do Douglas para esse grupo aqui. Pessoas que sejam firmes em Cristo, pessoas que, mesmo na diversidade, conhecem tanto de Jesus, que quando vir os vendavais, quando os rios vierem fortes, aquela fé da pessoa vai estar ali inabalável, porque está sendo discipulada, está sendo ensinada, está sendo ali fortalecida na palavra de Deus. E o Senhor conosco sempre. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigado porque nós podemos fazer parte do mesmo propósito do Senhor, fazer discípulos. O Senhor, Pai, veio aqui nesta terra, cumpriu, Pai, Deus, de uma forma sobrenatural, todo o propósito que o Senhor, que o Deus tinha para ti nesta terra, e o Senhor agora nos envia. E nós também queremos realizar o teu propósito. Para isso, Pai, de nós mesmos, nós não podemos. De nós mesmos, Pai, nós somos limitados. Mas nós te agradecemos porque o Senhor nos dá poder. O Senhor nos incentiva. O Senhor nos fortalece. Para que nós possamos também, Pai, cumprir, Pai, esta grande comissão, esta missão dada pelo Rei da Glória, pelo Senhor dos Senhores. E, Pai, aqui, Pai, todos juntos nós oramos, ó Pai, e declaramos, eis-nos aqui, Pai. Nós não queremos perder tempo, nós não queremos que os nossos amigos se percam, que a nossa família se perca, mas nós queremos ser instrumento vivo do Senhor. Nós não queremos, ó Pai, nos acovardar, fechar nossa boca, não, Pai. Nós queremos, Pai, que o Senhor nos use para a honra e glória do Senhor. Queremos fazer discípulos para a honra e glória do Senhor, Pai, porque sabemos que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Pai, continue abençoando cada vida aqui nesta célula, continue abençoando, Pai, Deus, fortalecendo, continua, Pai, alcançando os familiares, continue fortalecendo os corações, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.